E aí, para falar sobre essa suspensão do X, nós vamos receber aqui no Em Pauta agora o coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, professor de Direito também, João Vitor Archegas. Professor, seja bem-vindo ao Em Pauta. Queria começar falando sobre um ponto bastante polêmico, como se não fosse toda essa questão polêmica, mas um ponto específico dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, sobre a suspensão não só do X, mas também do VPN nas lojas de aplicativos. Aí o ministro voltou atrás, manteve a multa, sempre bom lembrar, para quem acessar o X por meio do VPN. Agora, como é que o ministro também vai ter esse controle? Boa noite, muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Olha, o VPN é uma rede privada virtual. Ele basicamente altera a tua porta de entrada na internet. Como já foi mencionado, é como se você estivesse acessando um determinado serviço ou aplicação de outro país. Só que o VPN é mais do que isso. O VPN ele adiciona uma camada mais de segurança e privacidade para a conexão à internet. Então, ele, inclusive, é um importante mecanismo em aplicações de antivírus, por exemplo. Então, quando o ministro Alexandre de Moraes diz que aplicativos de VPN devem ser removidos de lojas de apps como a Apple Store, a Google Store do Brasil, ele também vai afetar indiretamente, né, mas vai afetar serviços como antivírus, né, serviços que são importantes para a segurança cibernética da população brasileira como um todo. Sem contar que é uma ordem extremamente desproporcional, porque vai penalizar o usuário de internet no Brasil que busca mais segurança e privacidade no uso da internet em razão das ações ilegais cometidas pelo Elon Musk e pelo Twitter ao descumprir ordens da justiça brasileira. Então, o recuo do ministro Alexandre de Moraes em relação ao bloqueio de VPNs é um passo, acredito eu, positivo. Mostra, pelo menos, essa correção de rota que era necessária. Ele recebeu muitas críticas em razão disso. E a outra questão é como operacionalizar isso, porque o VPN ele também inclui uma camada de criptografia nas comunicações via internet. Então, como que eu vou saber se uma pessoa que usa VPN, de fato está usando esse VPN para acessar o X que agora está bloqueado no Brasil? Essa é uma operação muito difícil de ser feita de um ponto de vista técnico, então já demonstra essa impossibilidade de colocar a ordem em prática. Professor, Eliane tem uma pergunta para fazer. Eliane. Oi, professor, boa noite. Obrigada pela sua presença aqui no Em Pauta. Bem, o X tem 21 milhões de pessoas aqui no Brasil, né? 21 milhões de usuários. E a gente vê que nesse mundo virtual de hoje, com essa super tecnologia, né? Você tem golpes em banco, os Estados Unidos já conseguiram grampear o telefone da presidente da República na época de Dilma Rousseff. Ou seja, a tecnologia, ela quebra todas essas fronteiras. Eu gostaria de saber se esses 21 milhões de usuários vão ficar sem o Twitter e vão ficar quietinhos, ou isso vai ter mil jeitinhos, mil burlas com o VPN ou sem o VPN. O senhor imagina que há formas, pela tecnologia, de burlar essa decisão do Alexandre de Moraes? Sem dúvidas, Eliane. A gente precisa considerar que a internet é uma rede global e descentralizada de computadores. Então, qualquer ordem de bloqueio, ela não é simples de ser cumprida de um ponto de vista técnico. Não é chegar lá na Anatel, como se brinca no Twitter hoje, né, e virar uma chave, clicar num botão e, de repente, o X está fora do ar no território brasileiro. Você tem que comunicar isso para as operadoras têm que fazer isso dentro dos seus serviços, dentro das suas capacidades técnicas. E a gente tem que lembrar que a gente tem milhares de operadoras no Brasil. Então, diferentes operadoras vão demorar um tempo diferente para conseguir implementar essa ordem. E essa ordem ela nunca vai ser total, né? Não é como se a gente, de fato, vai chegar num bloqueio de 100% do território brasileiro. A gente pode lembrar, inclusive, alguns anos atrás, quando teve uma ordem de bloqueio do WhatsApp, em 2015, essa ordem de bloqueio acabou afetando a conexão ao WhatsApp, inclusive também dentro do Uruguai
da Argentina e do Chile, né? Porque a rede ela está integrada, né? Não é como se tivesse uma divisão simples de ser feita na fronteira de um cabo que passa do território brasileiro para o território do Uruguai e assim sucessivamente. Então, qualquer ordem de bloqueio ela é difícil de ser implementada de um ponto de vista técnico e, por ser difícil de ser implementada e nunca ser total, ela pode ser burlada. Então, certamente existe um incentivo agora para que esses mais de 21 milhões de usuários continuem usando o serviço por meio de outras, né, plataformas, como a plataforma de VPN, por exemplo. Né? Essa é uma dentre outras possibilidades, justamente porque, tecnicamente, é muito difícil de você implementar uma ordem como essa dada pelo ministro Alexandre de Moraes hoje. Professor, quem tem uma pergunta para fazer agora é o Ariel. Boa noite, professor. Como vai? Queria saber qual que é o peso do Twitter dentro do Brasil, levando em conta todo o âmbito das redes sociais e que tipo de perfil predomina mais no Twitter? Porque, por exemplo, a gente vê algo como o Facebook, que é algo mais vintage ou até mais estilo Jurassic Park, não é? O Instagram tem ainda, apesar dos pesares, ainda mantém um certo ambiente feliz ou amável. O Twitter, o Facebook, bom, o Twitter já foi sendo dominado ali por um palavreado bastante chulo, teorias da conspiração a granel, mas também muita informação séria, não é? Como é que se distribui dentro do uso dos brasileiros? Qual que é o peso do Twitter? Olha, o Twitter... Perdão, na Twitter, da Rede X. Eu ainda estou acostumado a falar Rede X, Twitter. O X, o Twitter, né, Ariel, ele tem um peso significativo no mercado de redes sociais no Brasil, 21 milhões de usuários, isso não é algo que pode ser simplesmente desconsiderado. Inclusive, numa perspectiva global, o mercado brasileiro para o X, enquanto empresa, ele também é muito importante, né? O Brasil está atrás, obviamente, de países como a Índia, o Japão, em uso do Twitter, mas ainda está ali entre os top 5, 6 países com mais usuários da plataforma no mundo. E acho que o perfil de usuário do Twitter no Brasil, do X, é muito mais aquela pessoa que está buscando informações em tempo real. A gente tem que lembrar, inclusive, do contexto em que o X, o Twitter, ele surgiu lá, né, nos anos 2009, 2010, muito associado a movimentos políticos, como, por exemplo, a Primavera Árabe, depois as manifestações no Brasil em 2013. Então, sempre foi um público que estava ali querendo acessar informações em tempo real do que estava acontecendo nas manifestações, do que estava acontecendo de mobilização pública, política, para entender esses, né, ventos da política nacional. Então, ele acabou atraindo esse perfil de pessoas que busca notícias, busca informação em tempo real. Então, a saída do X do Brasil e agora o bloqueio certamente vai afetar essa parcela do mercado de redes sociais no país, que eventualmente vai ser assumido por alguma outra empresa, né? Por exemplo, o Threads está aí, né, esperando a sua oportunidade de morder essa fatia do mercado, digamos assim, né? Então, certamente tem essas discussões também que a gente precisa colocar na mesa. Tem mais uma pergunta, professor, agora do Demétrio. Olá, boa noite, professor. Eu não sei se é a sua área, mas eu fico curioso para saber quais outros países do mundo, ou pelo menos alguns, nos quais, por ordem judicial, perfis são derrubados em massa. Nos últimos meses, houve inúmeras ordens judiciais de Alexandre de Moraes, não de responsabilização de usuários por discursos supostamente criminosos, mas de derrubada do perfil, né? Você tem ideia de quais outros países ou tipos de países que derrubam perfis proibindo discursos futuros? Acho que você tem razão nessa colocação de que derrubada de perfil é algo extremamente mais complexo do que, por exemplo, derrubada de conteúdo, porque você acaba caindo justamente numa discussão de possível censura prévia. Você está impedindo que aquela pessoa use a plataforma para continuar se comunicando, continuar se manifestando, e você não sabe o que essa pessoa vai dizer no futuro. Então, você tem ordens de suspensão de perfis em outros países também. Em geral, perfis
o perfil do país tende a ser um perfil mais autoritário, né? Isso é fato. Isso está muito conectado, inclusive, à discussão sobre responsabilização de plataformas digitais, né? O Brasil tem, no artigo 19 do Marco Civil da Internet, uma importante proteção contra a responsabilização de plataformas digitais pelo discurso dos seus usuários. Então, não existe esse incentivo, né, para que a plataforma controle de forma ostensiva, né, o que os seus usuários pensam, o que eles falam, como eles interagem dentro da plataforma, porque elas não podem ser responsabilizadas a não ser que elas descumpram uma ordem judicial específica determinando, por exemplo, a remoção de conteúdo ou a suspensão de um perfil. Então, certamente há uma discussão a respeito disso também, né? Como que o país pode justificar, por exemplo, a suspensão de um perfil à luz da proteção da liberdade de expressão. Do outro lado, obviamente, tem toda essa discussão de que a plataforma como um todo não pode simplesmente dizer que não vai cumprir uma ordem judicial e desrespeitar a lei brasileira. Inclusive, o próprio Marco Civil da Internet, né, tem um dispositivo que fala que a partir do momento que a plataforma está ali processando, coletando e armazenando dados de pessoas brasileiras, ela precisa se sujeitar à lei do Brasil. Professor, a próxima pergunta vem do país sede do X, os Estados Unidos, pontual. Professor, aqui nos Estados Unidos a preocupação é enorme com o fato de que o dono do X, o Elon Musk, é um cabo eleitoral do Donald Trump. E está veiculando desinformação, fake news do Trump, de que a eleição de 2020 foi roubada, de que essa eleição vai ser roubada se ele perder. Enfim, há uma preocupação enorme, porque ele tem na mão essa plataforma. E não tem nenhum controle judicial aqui nos Estados Unidos. É diferente do Brasil. Mas eu queria saber, no caso brasileiro, essa questão preocupa em relação às eleições municipais? Sem dúvidas, porque a falta de moderação de conteúdo, ela acaba afetando de forma significativa o discurso público na internet, né? Então, quando o Elon Musk ele compra o X, o Twitter, e ele fecha o capital, ele acaba basicamente terminando com qualquer possibilidade de transparência a respeito de como essas regras são formuladas e implementadas na prática, e mais do que isso, dados tão simples quanto o número de usuários, né? A gente não sabe ao certo hoje o número atualizado de usuários do X no Brasil, justamente porque essas informações não são mais compartilhadas, não são mais publicadas. E ao fechar o capital da empresa, o Elon Musk ele tinha justamente essa intenção, né? Com a falta de transparência, ele pode, por exemplo, modificar não só protocolos de moderação de conteúdo, como o próprio algoritmo da plataforma para promover certos conteúdos, certas informações que favorecem, por exemplo, a sua visão política, né? Então, assim, nada garante que isso não está acontecendo justamente porque a gente não tem mais acesso a essas informações. Então, transparência, em especial transparência algorítmica, é algo muito importante para a gente conseguir se proteger de ataques à democracia que acontecem nesse espaço digital, né? Então, quando o Elon Musk fecha o capital e não dá mais acesso a essas informações, essas especulações começam a aparecer, sem dúvidas. E a gente viu uma mudança muito brusca, né, no perfil do Twitter desde que o Elon Musk adquiriu a empresa, né, promovendo inclusive os seus próprios tweets, né? Quem usa o X, quem usa o Twitter, sabe isso. Quando você entra na plataforma, geralmente os tweets do Elon Musk ganham destaque, ainda que você não siga o Elon Musk ou não tenha interagido com o Elon Musk anteriormente. Então, todas essas questões acabam também gerando distorções que podem impactar a democracia, seja nos Estados Unidos quanto no Brasil, ainda mais no ano eleitoral. Inclusive, eu não sigo o Elon Musk, mas toda hora os posts dele aparecem na minha timeline do X. Até deixa eu só, antes da gente se despedir, são 8h45 em Brasília. Deixa eu ver, o X ainda está no ar. Inclusive, aparece um post aqui da Globo News, em que a Eliane e eu estamos conversando aqui no Em Pauta. Então, o X ainda está no ar. Vamos ver. Professor João, ele já vai conferir para ver se vai dar o like. Vai dar o like no post. Professor... Podem ser multados. Não, ainda está valendo, não estou com o VPN aqui, está tudo tranquilo. Cuidado, o grande irmão pode multar. Sem multa. Professor João Vitor Archegas, obrigado por ter conversado conosco aqui no Em Pauta. Boa noite. Boa noite, muito obrigado.